Boa tarde, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar hoje nossa revisão sobre fatoração, que será o assunto da nossa prova. Antes de partirmos para a revisão, eu queria dizer a vocês que eu tinha passado esses dois assuntos, fatoração e frações algébricas, certo? Mas devido ao tempo, a nossa avaliação terá assuntos ou questões relacionadas simplesmente à fatoração. E outra coisa é que nós vimos na fatoração apenas os quatro primeiros casos, tá? Então também nossa prova não terá nem o quinto e nem o sexto caso. Serão só esses que a gente já viu e que a gente vai revisar durante essa semana, tá bom? Então vamos lá, eu queria mostrar aqui para vocês esse exemplo utilizando o primeiro caso, né? Colocando um termo em evidência na página 99. Eu vou fazer esse exemplo que está aqui. Tem algumas questões na prova bem parecido com isso, tá bom? E vou refazer aqui para vocês de forma bem simples, bem prática e bem rápida, tá? Mesmo porque isso aqui não é difícil, isso aqui é até uma coisinha simples. Vamos lá. Aqui é um terceiro exemplo, um passo a passo, onde ele diz o seguinte: sabendo-se que x é igual a 5 e y é igual a 2, qual é o valor da expressão x ao quadrado e y ao cubo menos x ao cubo y ao quadrado? Então, como eu falei para vocês, o primeiro caso, são os casos que a gente pode colocar termos em evidência. Para colocar termo em evidência, o problema ele tem que ter um fator comum, tá certo? Ou seja, tem que ter um termo que esteja em todos, tem que ter um elemento, melhor dizendo, que esteja em todos os termos. Então aqui nós temos x ao quadrado, y ao cubo, x ao cubo, y ao quadrado. Nós temos aqui termos que estão, ou fatores que estão presentes em todos os termos, certo? Quem seriam eles? Exatamente o x e o y. Os dois são comuns em ambos os termos. Então como é que a gente faz? Vou só baixar ele aqui, ó, x ao quadrado, y ao cubo. Vamos mudar bem aqui. Outro. Vou colocar aqui, ó, x ao quadrado, y ao cubo, menos x ao cubo, y ao quadrado, certo? Feito isso, gente, nós vamos ver o seguinte. E isso aqui, nós podemos tirar o elemento que está, o elemento em comum e colocar em evidência, o fator comum, o fator que aparece. Nós observamos aqui, tanto o x como o y são elementos que estão sendo fatores comuns, certo? Então, eu vou tirar os dois. Para colocar o fator comum, não é só colocar a letra, mas é colocar a letra com que o menor expoente será apareceu mais de duas vezes, não é mais de uma vez. Então, no caso aqui, o x apareceu mais de uma vez ele está ao cubo, na outra vez está ao quadrado. Aqui ele está ao cubo e aqui o y está ao quadrado. Então, y e x apareceram duas vezes cada, e cada um está ao quadrado e a outra vez apareceu ao cubo. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o menor expoente. No caso aqui, ó, do x é ao quadrado e do y também é ao quadrado. E vamos fazer aquela divisãozinha que nós já sabemos como é que faz. Esse aqui, x ao quadrado por x ao quadrado dá 1, que não precisa colocar, né? Lembrando. Aí nós temos aqui, ó, y ao cubo por y ao quadrado, certo? Vai dar o quê? Vai dar y 3 menos 2, lembrando que isso, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, fica 3 menos 2 que dá 1, que não precisa colocar. Aí menos, agora nós vamos para a parte aqui, ó, para outra parte.
Tem x ao cubo dividido para x ao quadrado. Dá x, porque 3 menos 2 é 1, não precisa colocar. X ao quadrado, ou melhor, y ao quadrado por y ao quadrado dá 1, que não precisa colocar aqui. Então, aqui está o nosso termo em evidência. Nós vamos ter aqui o que? X ao quadrado, y ao quadrado, que multiplica, né? Lembrando que quando tem parêntese e não tem nenhum sinal entre o último termo e o parêntese, significa que esse que está fora está multiplicando quem está aqui dentro. Então vamos lá, agora aqui é só fazer as substituições. Que substituições? As substituições indicadas aqui, ó, que x vale quanto? X vale 5 e y vale 2. Aqui não tem como nós simplificar mais do que isso, tá? A fatoração já está feita. Agora é só substituir. Então no caso aqui vai ficar 5 ao quadrado, que multiplica o y vale quanto? 2 também ao quadrado. Aí vezes, né? O y, quem é o y? 2 menos o x. Quem é o x? É 5. Vou colocar na ordem que está aqui, tá? Fazer aqui para cima. Vai ficar o seguinte, ó. 5 ao quadrado dá quanto? Dá 25. Vezes 2 ao quadrado dá 4. E multiplica quem? 2 menos 3, menos 5. 2 menos 5 dá menos 3. Então tá aí, não é? Feita a multiplicação. Agora, feito as potências, que foi o que a gente fez primeiro, e resolveu o que está entre parênteses, agora é só resolver essas multiplicações aqui, ó, que vai ser 25 vezes 4. 25 vezes 4 dá 100. E multiplica quem? Menos 3. 100 vezes menos 3 dá menos, né? Que mais por menos dá menos. 100 vezes 3 são 300. Então tá aí. Essa seria a resposta, tá? Esse terceiro exemplo, né? Desse terceira questão do passo a passo. A página 99. Agora eu vou mostrar aqui outro exemplo, gente, também relacionado a esse assunto, né? Como todos que nós vamos ver, essas recuperações são questões que estarão bem próximas daquilo que está sendo pedido na prova, tá? Eu vou mostrar aqui dentro da atividade, ó, essa questão terceira questão, agora sim, da página 106. Essa terceira questão, sim, só uma coisa. Naquele exemplo a gente viu lá, e só para terminar aqui, tá? Não vai confundir não. Nós vimos que x valia 5, y valia 2. Teria como só substituir onde tiver x por 5, onde tiver y por 2 e resolver? Teria, não tinha problema nenhum. Ou melhor, o problema que vai ter é que ia deixar o cálculo bem mais extenso, mais longo, tá? E é esse o papel da fatoração, é simplificar o cálculo, deixar o cálculo de forma mais simples, tá certo? Mas você pode, se preferir fazer assim, não tem problema nenhum. É o que eu venho falando para vocês. Nem o método de resolver, eu não exijo, tem que fazer por tal método. Não, você faz com aquilo que você achar melhor. Agora, só que a função da fatoração é exatamente deixar o cálculo menor e mais simples, tá bom? Eu deixei aqui para ficar essa parte aqui para nós fazermos, né? Porque aqui diz o seguinte, ó, o valor de 12.345 ao quadrado menos 12.344 ao quadrado é. Aí é onde cai aquela pergunta. Eu posso simplesmente levar ao quadrado esses dois números, depois subtrair um valor pelo outro? Pode, não tem problema nenhum. Agora acontece que provavelmente, não, com certeza vai ser um cálculo bem maior. Bem, fazendo a fatoração, se nós formos pela fatoração, vocês irão perceber que é bem mais rápido, é bem mais simples e as chances de errar usando todas as fórmulas corretamente é bem menor, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz.
Vocês vão ver que, na verdade, é bem simples, tá? Deixa eu só deixar aqui um pouquinho mais fino. Então, olha só, eu vou pegar aqui o problema, que é um problema 12.345 ao quadrado, certo? Menos 12.344 ao quadrado. Então, você vê que é um número menos o seu antecessor ao quadrado. Para resolver esse tipo de problema, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é até bem simples. Importante que nós saibamos utilizar corretamente, né, as formas ou as formas de fatoração, certo? Então é só fazer o seguinte, ó. Depois que nós temos aqui 12.344 ao quadrado menos 12.345 ao quadrado menos 12.344 ao quadrado, isso aqui nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. Então nós vamos pegar aqui, eu vou chamar esse primeiro elemento de A, esse elemento de B, e nós vamos ver que isso aqui nada mais é do que o produto da soma pela diferença de dois termos. E qual é o produto da soma pela diferença de dois termos? Como é que eu faço essa representação? É justamente assim, ó, A mais B vezes, não é, A menos B. Então, isso é produto da soma pela diferença de dois termos. Feito isso, sabendo que isso é o produto da soma pela diferença de dois termos, eu posso representar perfeitamente isso aqui com números, onde o A é quem? O A é 12.345. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12.345 mais 12.000, que é mais o B, né? Isso aqui é o A e o B é quem? 12.344 e 2.300. 12.344, certo? Vezes, agora é a parte negativa. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar lá. Vezes 12.345 menos 12.344. Certo? Então tá aí. Esse é o produto da soma pela diferença de dois termos. Para resolver isso aqui é muito, mas muito simples, tá? Como é que nós iremos fazer? Eu vou apenas resolver o que está entre parênteses. Primeiro eu vou ver quanto é 12.345 mais 12.344. É 12.345 mais 12.344. Podemos fazer a continha aqui e depois apagar, não tem problema nenhum. Então, 12.345 mais 12.344. Dá o que, ó? Dá 9, dá 8, dá 6, dá 4, dá 2. Então, isso aqui dá 24.689 vezes 12.345 menos 12.344 dá apenas 1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 24.689 vezes 1 são 24.689, tá? Então, no caso aqui seria a letra C, 4.689, beleza? Então tá aí, esses dois exemplos, lembrando que na prova, gente, vai ter muita coisinha parecida com essa, tá?
Então, qualquer coisa, perdoe aí pela letra, né? A letra ficou assim meio tremida e pelas expressões também, mas eu acredito que deu para entender. Se não, pode entrar em contato que eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos ainda dentro dessa atividade e de outros exemplos aqui do passo a passo, nós iremos fazer as nossas próximas aulas de revisão, tá? Mas lembrando que não vai ter fração algébrica e nem vai ter os outros dois casos que nós não vimos de fatoração. Vão ser só esses primeiros casos, até o quarto caso que a gente viu, tá? Então fiquem com Deus, até a próxima.